coloca o time de volta numa decisão. Em que patamar que o Vila chega nessa final? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele a gente não teria chegado até aqui. Essa vitória é primeiro a Deus, depois a torcida que acreditou. Você desculpa a voz aí, é porque eu tô rouco mesmo do jogo. E coloca o Vila no patamar que ele merece, né? No patamar que a torcida colocou o Vila a vida inteira. O grande time da semifinal aqui era o Vila Nova. E eu vi muita gente aí, inclusive, querendo desmerecer o Vila Nova, dizendo que o Vila Nova pudesse classificar com a ajuda da arbitragem. Pelo contrário, o Vila Nova foi superior o jogo inteiro. Tenho muito respeito à Aparecidense, mas o Vila Nova é o grande time aqui da semifinal e classificou aquele que foi melhor, classificou o grande time. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter uma grande final, respeitando obviamente o Atlético, mas o Vila Nova precisava estar nessa final. Mérito do Hugo, mérito de toda a diretoria, mérito dos jogadores. E aqui eu quero dizer, muito mérito do Márcio. O Márcio, toda vez que chega no Vila, chega pra salvar a gente. E chegou escorraçado, né? Ah, cara, futebol é isso, cara. O torcedor, ele tem o direito de questionar. É ele que faz o Vila ser do tamanho do que é. Mas a gente tem que ter convicção, né? Se a gente não tiver convicção, a gente não chega onde a gente tá. Mas é um vencedor, um cara que toda vez acreditou no Vila Nova. E gratidão a Deus e depois ao Márcio por ter aceitado voltar novamente ao Vila Nova. Você, como um autêntico torcedor que ama o futebol goiano, a gente está prestes a entrar numa decisão com duas grandes equipes, Atlético e Vila, e com duas grandes torcidas, a do Vila e do Atlético, mas com um clássico de torcida única. Chegou o momento de se mudar isso, ô Romário? Me parece que pelo menos pelo lado do Atlético isso é inviável. Se depender do Vila, teríamos duas torcidas em duas decisões nessa final de 2024? O Vila Nova defende duas torcidas há muito tempo. E eu vou já afirmar aqui conversei com o Hugo, nós vamos solicitar a carga de ingressos lá no Osceola. Não existe proibição nenhuma, existe uma proibição via TAC entre o clássico Vila Nova e Goiás, mas não existe proibição nenhuma entre Atlético e Vila Nova. Nós vamos solicitar a carga de ingressos lá, serão bem-vindos aqui no Oba, serão bem-vindos aqui, a segurança aqui será garantida, mas o Vila Nova vai fazer valer a regra. Não adianta ficar falando aí que não terá duas torcidas, o presidente da federação se chama Ronei. E nós vamos pedir sim a carga de ingressos lá, é um direito nosso, é um direito do nosso torcedor. E o duelo vai ser decidido em campo, o duelo não vai ser decidido em bastidor. Se o Atlético não quiser exercer a carga, porque ele também tem de direito. Não, porque não tem o Atlético? Não, ele não tem direito. Por quê? Ele não tem direito porque a regra é muito clara. O torcedor visitante, pelo Estatuto do Futebol, ele tem direito sim à carga de ingresso. É claro que não depende só do Atlético, o Atlético tem todo o direito de reclamar, de questionar, de falar de segurança, que eu acho que é algo muito importante. Mas nós vamos exigir a nossa carga, é direito do torcedor do Vila estar lá. Eu entendo, existe um TAC assinado com o Goiás, mas com o Atlético não existe nenhuma proibição. Nós vamos exigir. Se vai acontecer ou não é outra história, depende da federação. O Atlético faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Eu queria que essa final fosse no Serra Dourada, o Campeonato Goiano é muito grande para disputar finais como estão sendo disputadas há muitos anos. Se dependesse do Vila, seria? Seria no Serra Dourada. Se toparem, os dois jogos serão no Serra Dourada. Se o Atlético topar, será? Se o Atlético topar 2 jogos com meia torcida, pode ter certeza que a gente topa. Como toparia com o Goiás, como toparia com qualquer um. O Campeonato Goiano é muito grande para ser disputado em estádios próprios. E olha que nós estamos falando de um estádio que a gente tem aqui, 14 jogos aqui de invencibilidade aqui, ganhando todos os jogos. Mas o Campeonato Goiano é muito grande. E ele é grande por causa dos seus clubes, ele é grande por causa das suas torcidas. E a gente tem condição de fazer 2 jogos lotados no Serra Dourada. A amizade agora fica de lado, evidente. É claro que você tem uma relação muito boa com o Adson Batista. Talvez aqui da direção seja o que tem uma relação melhor, né? Do ano passado para cá, ela deteriorou um pouco em relação ao Hugo, enfim. Mas continua uma relação sua muito forte com o Adson. O Vila vai ficar atento porque ele a gente fala, vamos falar na linguagem do futebol, ele é um avião de bastidor, ele é muito inteligente, tanto é que é um dos principais dirigentes do futebol brasileiro. O Vila vai ficar atento a isso, às vezes ele reclamar de arbitragem, pedir arbitragem de fora, o Vila tá atento a isso, Romário? Bom, primeiro o Adson é meu amigo pessoal, é meu irmão, é um cara que eu adoro, e o Adson é honesto.
Eu não vejo o Watson interferindo para que aconteçam coisas diferentes daquilo que o futebol proporciona. Então, o Vila vai ficar atento, porque tem que ficar atento em todo jogo, não é só contra o Atlético. O Watson é um amigo, é um irmão, eu adoro o Watson, mas nesse momento aqui eu vou compactuar aqui e vou brigar por aquilo que eu defendo, que é as cores do Vila Nova. Eu vou brigar pela minha torcida, eu vou brigar para que minha torcida tenha direito a ver os jogos, como eu sei que ele vai brigar também, está aberto o espaço aqui, a gente recebeu aqui Cruzeiro, Vasco, inúmeras grandes equipes aqui, a gente pode receber o Atlético também, como também o Atlético, eu tenho convicção que recebeu o Flamengo, São Paulo e inúmeros outros times lá também tem condição de receber o Vila Nova também lá na Scioli. Eu espero que a gente possa fazer um jogo de duas torcidas, quem sabe do Serra Dourada. Eu acho que o futebol goiano está pronto para isso. Você vai ligar para ele? Já liguei. O que ele falou? Ele não me atendeu não, mas eu mandei uma mensagem para ele, falei que ele pode dormir, pode desligar o secador e pode parar de dar entrevista falando do Vila, que ele vai ter que enfrentar o Vila na final. Não adianta dar entrevista. Hoje eu acho que ele estava com camisa do Aparecidense assistindo o jogo, mas não deu não, né, Adson? Amigo, um abraço, é a gente que você vai enfrentar. Só para fechar com você, o direito também o Atlético tem de ter a torcida dele aqui, tanto que o Vila vai tentar exercer no estádio Antônio Scioli. Se o Atlético fala, não, a gente não quer, nossa torcida não vai pro Oba, a torcida do Vila vai pro Scioli? Não sei se vai pro Scioli, mas nós vamos exigir até o último momento que a torcida do Vila Nova esteja lá. É um direito nosso, cabe à federação, e a federação ela tem que ser justa para os dois lados, porque o mesmo tamanho do Vila é o mesmo tamanho também do Atlético. Parabéns pela vitória. Parabéns aos jogadores, parabéns a Deus. E eu quero agradecer a vocês da imprensa por nos acompanharem. E o Vila Nova agora é complicado, né? Aqui não é mais cachorro que todo mundo chuta. Então aguenta a gente aí que a gente vai longe. Grande.